Hey, people! Tô vendo umas coisas aqui para tentar organizar. Eu queria fazer o seguinte. Hey, pessoal! Vocês já ouviram falar em reprogramação neurolinguística? Quando nascemos fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados de USA das 96. Pois é, nós somos programados desde jovens e a neurolinguística entendeu isso. Não só a neurolinguística, a neurociência entendeu isso, de que tudo são informações que são captadas pelos nossos neurotransmissores. O que isso faz dizer? Que nós aprendemos desde cedo a padronizar comportamentos, pensamentos, crenças, atitudes, sentimentos, inclusive. Sim, a gente padroniza sentimentos. E isso que é muito interessante de pensar, porque quando a gente padroniza um sentimento, a gente acaba utilizando ele em todas as questões que vêm iguais na nossa frente. Ou seja, se você foi traído num relacionamento, é bem possível que você julgue que você será traída no próximo. Tenso, complicado, triste, um pouco de cada coisa, mas é a realidade da programação. Então, nós começamos desde muito cedo a ser programados. Na verdade, dá para dizer, sem medo de errar, que nós começamos a ser programados a partir do útero da mãe. E nessa programação, nós estamos recebendo cargas emocionais desde aquele momento lá. Então, a mãe, quando ela descobre que vai ter filho, a reação dela já impacta diretamente na vida desse bebê. A partir dali, se você perceber, a mãe que, vamos dizer assim, problematiza a gravidez, ela vai ter muito mais problemas durante a gravidez. Já a mãe que romantiza a gravidez, ela terá mais problemas, vamos dizer assim, emocionais relacionados à gravidez. Entende? E por que isso acontece? Por conta da programação. Você foi programado que a maternidade seria perfeita. Chega lá, a maternidade não é perfeita. E aí você entra num processo de conflito interno, né? No qual disseram para você uma coisa, você chega lá e sente outra. Então você se vê como pessoa errada na situação. Como é que todo mundo fala que é maravilhoso e eu não tô percebendo ou é tão maravilhoso para quem que para mim não é? Que tipo de monstro sou eu que não tô achando que isso é maravilhoso como estão dizendo para mim que é? A mesma coisa está acontecendo hoje com relação aos casamentos. Foi falado que os casamentos eram ruins, que os casamentos eram complicados e que homens faziam isso e mulheres teriam que fazer aquilo, e se não fosse assim não haveria casamento. E dito e feito, né? As pessoas estão entrando em casamentos tradicionais para viver de formas modernas, e isso não está dando certo. Exatamente por conta da programação. Se você foi programado para pensar que o casamento ele tem que ser família doriana, vai ser muito mais difícil você entender que você não precisa de um casamento para você ser feliz. Percebe? E isso que é o complicado. Por quê? Porque, querendo ou não, as pessoas foram programadas. E por mais que você tenha um sistema de crenças consciente, inconscientemente ainda existe um programa que diz que só existe felicidade naquele caminho. Então o teu subconsciente hoje, ele ainda está programado para um casamento heterossexual normativo, e que se você fugir disso, você vai fugir daquilo que é o bom para você. Que se você fugir disso, você não vai encontrar, vamos dizer assim, a felicidade. Que a felicidade está em você encontrar uma pessoa especificamente, casar com essa pessoa e ter filhinhos com essa pessoa e envelhecer do lado dessa pessoa. Essa pessoa ela é sempre linda, maravilhosa, perfeita, que vai sempre extrapolar toda e qualquer expectativa que você tenha. E aí, quando as pessoas entram em um relacionamento, elas percebem que isso não acontece.
Que isso, na verdade, é só uma ilusão de uma sociedade doentia que tenta, a todo custo, manter pessoas unidas para a melhor sustentação das massas. Entende? Beleza, e aí, o que eu tenho que fazer com isso? Já entendi. Mesmo que eu saiba que eu não preciso de um casamento, eu vou sempre me sentir infeliz por não ter um casamento? É provável. É muito provável. Por quê? Porque você foi programado para querer um casamento, para buscar desesperadamente um casamento. Você foi programada desde os primórdios para você querer estar em um casamento, querer ter alguém, querer ter uma vida com alguém. Bom dia. Eu não estou respondendo tarô, eu estou falando sobre reprogramação neurolinguística. Entende? É um pouco diferente. Estou dizendo sobre a programação daquilo que nós percebemos como felicidade, que na verdade não tem por que ser. Não tem uma obrigatoriedade em ser. E se você parar para pensar, tem 10 pessoas aí agora assistindo. 8. Então, dessas 8 pessoas aí que estão assistindo, para quantas de vocês não foi dito que o casamento era a felicidade completa? Que encontrar a sua face, a sua dupla metade, a sua face, a sua cara metade, a sua alma gêmea, que encontrar um ser perfeito que iria te amar e que vocês fariam um par perfeitinho, um casal lindo para formar família, para isso, para aquele outro, que isso era felicidade. Quem é que não foi falado isso? Para quem é que não foi falado isso? Quem é que não tem como padrão de felicidade e plenitude uma família doriana? Tem mãe solteira aí que vive se martirizando por não ter um marido. Tem famílias inteiras aí lutando para ficar juntas, mesmo apesar dos abusos e de tudo mais, porque mentiram para vocês. Falaram para vocês desde o primórdio da vida de vocês que casamento era felicidade. Quando deram liberdade de casamento, ninguém quis ficar no casamento, só que todo mundo fica ainda romantizando uma coisa que já se viu que não é aquilo que falavam. Percebe? Não é aquilo. Então, assim, não adianta romantizar agora buscando uma solução para o que se escolheu não querer mais. Porque quando se deu liberdade de casamento, se escolheu liberdade. Porque é diferente. Não tem a ver uma coisa com a outra. Felicidade e casamento não são proporcionais. Muita gente casa e é muito infeliz no casamento. E muita gente para todo mundo foi dito que casar era o ideal da vida. Casar, ter filhos, bonitinho, Mas não é a realidade. Porque se fosse a realidade, estava todo mundo casado, ninguém divorciava. Casamento não quer dizer nada, mas foi programado. Da mesma forma que foi programado, na grande maioria das pessoas, que você deve correr atrás de um salário fixo. Que você deve assinar a sua carteira de trabalho. Que você precisa fazer uma faculdade para ser alguém na vida. E isso tudo que eu estou falando aqui são crenças limitantes, e são crenças que vêm sendo impregnadas na cabeça de todos nós desde os primórdios. Só que quando eu paro e digo assim, tu sabia que uma pessoa que está vendendo água no sinal, ela ganha mais do que tu que está na CLT? Sabe aquela pessoa que tu passa todos os dias e ela tá vendendo guardanapo no sinal? Ela tá ganhando mais do que tu que tá indo trabalhar no teu carro para lá. E aí as pessoas ficam assim, ai meu Deus, por que isso? Como assim? O que tu quer dizer com isso? O que eu tô querendo explicar com isso é que nem sempre o que parece é. E nós somos programados para acreditar em uma verdade absoluta. E enquanto nós não paramos e não olhamos para a realidade,
Aquilo que falam para nós que é bom nem sempre é. O casamento, para mim, é a instituição que mais prova isso. Porque, como eu disse, no momento que dá liberdade de casamento, o pessoal pega a liberdade, não pega o casamento. Então já se entendeu que não era o casamento que era a base da sociedade feliz. O que é a base da sociedade feliz? O que é a base da tua felicidade? O que é a base do teu desempenho, do teu desenvolvimento? A ganhar conquistas. Isso sim vai te dar satisfação plena. Você estar sempre galgando e buscando novos patamares de vida. Você estar sempre se melhorando. Entende? Você estar sempre procurando um caminho de melhora para a tua vida vai te dar essa satisfação. Então, assim, ó, acontece que te deram... é quase como ganhar na loteria, né? Você ter um bom casamento é aquilo tudo que se espera ter. Só que é tipo assim, ó, você precisa ter a sorte de encontrar alguém específico que vai atender todas as tuas expectativas. E quando você escolhe alguém e busca que alguém atenda as tuas expectativas e você percebe que não atende, você se frustra. E aí você se sente enfraquecido. Você se sente infeliz, depressivo, angustiado. Agora percebe que, por que o esporte ele é tão importante em todos os processos terapêuticos? Porque ele te dá o benefício da satisfação diária. Entende? Ele te dá o benefício da satisfação diária. De tu aumentar a tua carga de corrida diariamente, de tu aumentar um pouco mais de um peso diariamente, entende? De você ir fazendo novas conquistas para você. Quando você percebe que essas novas conquistas, elas preenchem algo, elas preenchem um movimento em você, você até sente falta da presença. Por quê? Porque nós não nos desintoxicamos dessas energias com facilidade. Nós conseguimos sim reprogramar. O que não quer dizer que o que nós não conseguimos fazer é apagar a memória afetiva. Então, principalmente quem teve bons momentos no seu passado, em relacionamentos, em questões assim, vai ter dificuldade de entender essa nova proposta de olhar a vida. A nova proposta de olhar a vida é simplesmente desbloquear de tudo o que bloqueia. E dizer, por que não? Quando a gente fala em terapia, a gente fala de autodesafio constante. Por que não? Quando alguém te convida, por exemplo, assim, ó, vamos numa festa, a pergunta a fazer é, por que não? Quando alguém te convida para sair para um jantar, a pergunta é, por que não? Quando alguém te convida para começar um novo esporte, para conhecer um lugar diferente, a pergunta é, por que não? Por que não? Porque quando eu digo por que não, eu já estou pondo em dúvida esse não. Eu vou tentar achar pontos negativos que realmente me travem. O que eu devo? Por que eu não vou tomar essa atitude? Por que eu não vou ir conhecer esse novo lugar? Por que eu não vou sair de noite? Por que eu não vou ter essa experiência? Por que não?
Porque a resposta que você me trouxer no momento que você disser o porquê não, eu já vou te dizer qual é. É um preconceito. Ou uma crença limitante. Quando eu te pergunto, quando eu te convido para fazer alguma coisa e você me nega, eu vou te perguntar por que não. E eu tenho certeza que o que você disser, se não for não quero, vai ser uma crença limitante ou, como eu disse para vocês, um bloqueio, um preconceito. Ah, eu não vou porque mulher não pode sair sozinha. Preconceito. Ah, eu nunca vi isso. Isso não é da minha índole. Ai, pro caralho com índole. Entendeu? Vai viver, vai aproveitar a vida, vai ser feliz, vai namorar, vai conhecer gente. Ah, e o cara foi um babaca. Foda-se o cara, tem outro cara pela frente. É literalmente descredibilizar o que há de ruim. Te chamo para ir num lugar diferente que tu nunca foi. Por que tu não vai? Me dá um bom motivo para tu não ir. O que tu me disser para não ir é preconceito ou crença limitante. É um moralismo fajuto que ainda habita em você. Por que moralismo fajuto? Porque moralismo é um lixo. É destrutor. Ele destrói totalmente o emocional das pessoas. Por causa desse moralismo, você não pode falar o que você sente. Por causa do moralismo, você tem que estar sempre com a boca fechada. Você tem que estar sempre se controlando e falando só o que os outros querem ouvir. Você tem que estar fazendo a vontade de todo mundo e agradando todo mundo a todo tempo. É para isso que serve o moralismo. Para aprisionar mentes, corações e tudo o que puder. Quanto mais puro, casto e virginal, mais infeliz. Entende? Bom dia, Luciana. É sempre um processo. É sempre um processo. Porque, como é que eu vou dizer pra vocês assim, ó? Quando você percebe que se lutou tanto por uma liberdade emocional e as pessoas não estão sabendo utilizar ela porque se lutou por uma liberdade emocional, mas se busca estar preso emocionalmente. Vocês já pensaram isso? Vocês já perceberam isso? Todo mundo... Oi, Andréia. Gratidão. Todo mundo, sabe assim, ó, gosta muito de ser livre emocionalmente, de poder ir e vir nos seus conceitos, nas suas formas de ver a vida, né? De se relacionar, de poder ir e vir, de poder se separar quando não tá bem, mas não quer pagar o preço por isso. Quer aprender a viver sozinho. Quer aprender a não depender dos outros para viver. Não é porque você está vivendo fora de um relacionamento que você tem que deixar de viajar, que você tem que deixar de sair, que você tem que deixar de ir em festas, que você tem que deixar de ir na igreja, que você tem que deixar de ir no terreiro, que você tem que deixar de fazer as coisas. Tem muita gente entrando em depressão com 30 anos porque não está na família Doriana. E isso foi só por uma programação mental. E uma programação que, se a gente olhar direitinho, não funciona há muito tempo. Há muito tempo. Olha para o lado e vê quantos são realmente filhos de famílias que ficaram juntas durante toda a vida. Tem bastante ainda. Mas quantos são os que estão acima do 30 que já se divorciaram?
Pessoal que tá compartilhando, que tá curtindo a live aí. Vamos lá, vamos conversar. Vocês estão entendendo a ideia da programação? Que se vocês olharem com um pouquinho de profundidade para as questões, tudo que disseram para vocês que era felicidade pode ser repensado. Já pensaram isso? Já visualizaram isso? Exatamente. Tudo. Tudo. Eu não sei. Aqui. Uma me deixa vermelha, a outra me deixa amarelo. Tá? Já perceberam isso? O que é felicidade para ti? Qual é o sentido da vida? Aí, pegou pesado? Não. Ninguém nunca pensou no sentido da vida? Porque na terapia você vai ter que pensar. É a vida que tu vai levar. O que tu vai fazer aqui? Vai ficar dentro de um quarto chorando, triste, amargurada, depressiva, sonhando com um relacionamento perfeito que existe, será? Percebe onde eu quero chegar? Percebe? Quanto tempo tu vai fazer a vontade da tua mãe, tu vai fazer a vontade do teu pai, tu vai chorar um relacionamento que tu perdeu? Quanto tempo? E não é incentivo barato, não. É realmente cair na realidade. Porque aqui na terapia, quem faz a terapia comigo sabe que é paulada é trazer paulada. Essa pessoa ela não tá nem aí pra você. Eu falo bem assim. Enquanto tu tiver te omitindo, deixando de fazer aquilo que tu quer fazer, não vai funcionar. Bom, Laís, eu não faço uso de medicamentos, tá? Ansiedade, você vai tratar com treinamento. O remédio ele vai talvez te auxiliar um pouco, tá? As minhas consultas são bem em conta, tá? São bem baratas. Vale a pena você marcar para a gente fazer alguns tratamentos de reiki, de meditação, de respiração, para eu te ensinar a começar a trabalhar com a tua ansiedade você mesma, a não depender mais dos remédios, tá? Porque a ansiedade ela precisa de treinamento. A gente não vence a ansiedade de uma hora para outra e a gente não vence com o remédio. Porque o remédio, na verdade, ele vai fazer com que o teu organismo esfrie, né? E a ansiedade a gente precisa entender ela, compreender ela, entender de onde ela vem, como ela vem, por que ela vem e aí começar a trabalhar ela um pouquinho a cada dia. Mas aí a gente precisa igual. Por quê? Porque tem treinamentos que é até tomando banho. Então tem momentos de respiração. Sabe que você vai fazer 2, 3 vezes por dia o exercício. Até você ir acalmando, até você ir diminuindo o fluxo, você conseguir entrar nessa nova rotina, é um treinamento. E as meditações de reprogramação neurolinguística podem te ajudar bastante com isso. Né? São roteiros bem legais, assim. E aí a gente estava falando sobre isso. Então, como é que funcionam esses roteiros, né? Como é que funcionam as reprogramações neurolinguísticas? Primeiro que existe alguns estudos sobre a nossa mente que explicam algumas questões sobre as nossas emoções. Ai, olha quem veio! Oh.
Eu vou explicar já agora a reprogramação do gato linguístico. Olha lá, ó. Essa é a Lakshmi. Era ela e o Shiva, mas o Shiva desencarnou. O Shiva passou dessa para melhor. Bom, vamos lá então. Reprogramação neurolinguística a partir de áudios de reprogramação neurolinguística. Primeiro que, para que a gente consiga atingir o subconsciente, nós precisamos amortecer o consciente. E como é que nós vamos fazer isso? Fazendo com que o corpo deixe de ser sentido pela mente humana através de um processo de relaxamento, onde a gente vai colocar a pessoa naquelas famosas ondas teta. Então, nós vamos botar a pessoa em transe, literalmente, né? Durante esse transe, uma história é contada. Porque dentro da hipnose, dos processos de autossugestão e PNL, a gente consegue fazer sugestões ao nosso cérebro a partir de informações colocadas em determinadas circunstâncias sugestivas. Ou seja, eu sugiro que algo está acontecendo naquele momento. Então eu vou trazendo informações nesse áudio, eu vou escrevendo um roteiro no qual a pessoa vai entrando naturalmente comigo na história que é contada. Nesse momento que a história é contada, essa pessoa ela já está em transe. Então ela está recebendo aquelas informações. A Cíntia já passou por várias, né, Cíntia? A gente vai recebendo aquelas informações e essas informações elas vão corrigindo determinadas informações que nós tivemos dentro da realidade. Por exemplo, um dos primeiros roteiros é a cura com pai e com mãe. Porque todo mundo precisa fazer isso. Todo mundo passou com problema com pai e mãe, tá? Então é assim, o roteiro ele vai fazer primeiro você entrar no transe, depois, junto com a música, né? Porque tem uma música hipnótica pelo fundo, a voz é uma voz suave, ela é toda encantada. A programação do que é falado também, ele vem em tons gradativos, exatamente para ir colocando a pessoa mais profundamente no negócio, enfim, né? Aí a gente começa a contar uma história. Você chegou em determinado lugar e ali tem uma pessoa te esperando, vamos lá chegar perto dela para ver quem é. Aí a gente chega lá, essa pessoa é um guia espiritual. Aí esse guia espiritual toma uma determinada atitude. Quando ele toma essa determinada atitude, você encontra pessoas que você precisa resolver problemas. No caso dessa primeira, pai e mãe. Você encontra o seu pai, você encontra a sua mãe. E agora? Vamos lavar roupa suja e vamos resolver tudo que precisa resolver. Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai fez aquele outro. E aí eu vou dizendo pra você, agora fala isso. Agora fala aquilo. Agora fala esse outro aqui. Agora fala isso. Beleza? Falou com o pai. Agora fala com a mãe. Fala isso pra mãe, fala aquilo pra mãe, fala isso pra mãe, fala aquilo pra mãe, fala isso pra mãe, fala aquilo pra mãe. Terminou? Beleza? 1, 2, 3, retornando. Ups, up. A pessoa levanta. E aí a pessoa passa a ver coisas diferentes. É muito legal, muito legal. Inclusive hoje eu vou passar o dia gravando os áudios iniciais, os vídeos iniciais dos vídeos, porque esse é um tratamento que já vai ser colocado à venda por completo. Reprogramação neurolinguística. E os áudios que tem lá no YouTube, todos incompletos. Todos incompletos. Funcionam? Muito difícil. Porque eles não pegam onde precisa. Eles não pegam onde precisa. Como assim?
A nossa mente, ela não suporta histórias inacabadas. Então, nós precisamos acabar com algumas histórias para conseguir resolver algumas situações da nossa vida. Então, por exemplo, assim, ó, se você sofreu muito num relacionamento anterior, enquanto você não se sentir justiçada nesse relacionamento anterior, você não consegue se desvincular dessa questão. Por isso que nessa hora, nesse procedimento, a gente precisa encaixar nas falas, no roteiro, o momento em que os dois resolvem as situações e os dois resolvem justamente as situações. Ou seja, você vai chegar lá, por exemplo, um divórcio energético. Um divórcio energético, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar num determinado local, a gente vai resolver aquela situação lá e nós vamos desfazer todo o procedimento que foi feito no casamento. Por quê? Porque no casamento tem promessa, no casamento tem aliança, no casamento tem pacto. Entende? No divórcio energético é que as pessoas conseguem se libertar finalmente dos seus antigos maridos, das suas antigas esposas. É algo que eu vou dizer para vocês assim, ó, é sensacional os efeitos que vêm depois. Ai, mas aquele da vela, pessoal, aqui eu tô falando sério, tá? Aqui eu tô falando sério. Aqui eu não tô falando bobagem. Aquele da vela funciona? Claro que não. Claro que não. Como é que tu vai romper um karma com uma vela e 2 palitos? Pelo amor de Deus. Um karma tem que ser solucionado. E ninguém pode fugir dos seus karmas. Entende? Então, como é que... Se uma pessoa passou na tua vida e tu teve um relacionamento com ela, é porque ela é karma na tua vida. Entende? Então, tu precisa ter um momento no qual você resolve aquilo que foi feito, aquilo que foi falado. Você vai resolver com teu ex-marido, com a tua ex-esposa, tudo aquilo que ficou para trás dessa história e vai pôr um ponto final nessa história a partir de um áudio de reprogramação neurolinguística, que vai te levar por todo o caminho, que vai dizer, fala isso, fala aquilo, fala aquele outro, corta isso, corta aquele outro. Agora repete isso, repete aquilo, Acordo rompido, pacto quebrado, aliança desfeita, segue-se o caminho. Aí você vai ver, a tua vida emocional vai andar, tu vai conseguir encontrar uma pessoa melhor, tu vai quebrar o padrão de negatividade que vinha dessa pessoa. Como assim padrão de negatividade? Sim, lembra o que eu disse aqui desde o início. Desde o primeiro dia de vida nós fomos programados a acreditar no que nós acreditamos hoje. Todas as nossas crenças podem ser falsas a partir do momento que nós entendemos que tudo o que nós vivemos pode ter sido falso. Percebe? Tua religião não é a perfeita para ti, tua casa não é o melhor caminho para ti, o casamento não é a melhor estrutura para ti. Tudo o que tu aprendeu pode ter sido falso e tu tá caminhando por um caminho que não é teu. E isso te proporciona infelicidade constante. Porque você está sempre em um conflito interno entre aquilo que você não quer que aconteça e entre aquilo que você gostaria que acontecesse e aquilo que é preciso que aconteça. Talvez você nunca quisesse ter casado e ter tido filho, mas foi posto na tua cabeça que esse era o certo a fazer. Aí você foi, casou, teve filho e vive infeliz. Aí vive infeliz por quê? Porque não consegue aceitar o fato de que o casamento não era a felicidade que te prometeram. Quando a pessoa aceita o fato, ela se divorcia. E aí ela se divorcia e entra num processo de procura e busca por outra pessoa. Porque ela não reprogramou o padrão. Ela ainda está programada a procurar um casamento para ser feliz, mas ela não foi programada a entender ela mesma e perceber que ela não gosta da ideia de estar casada. Que ela está sendo enganada pelos próprios padrões dela. E aí vive naquele constante conflito,
sai de um relacionamento caçando o outro. Mas é o relacionamento que é o problema, não é o relacionamento. É o fato de estar em um relacionamento. Por quê? Porque é uma pessoa livre. É uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de sair sozinha, que gosta de passear sozinha, que poderia ganhar o mundo sozinha, mas não. Foi programada para ter um casamento. Tá entendendo? Aí chega no... descobre um casamento de qualquer jeito. Porque precisa casar. É só casando que você vai ser feliz. É isso que se fala por aí. Ao ponto de demonizarem o sexo. Compreende? Então precisa reprogramar. Você também não é obrigada a obedecer os teus pais. Mas é isso que é programado. Que se você não faz o que os teus pais querem, você fracassa. E a grande maioria das pessoas é fracassada por quê? Porque não consegue se desvincular das amarras de pai e mãe. E da onde vêm as amarras de pai e mãe? Programação neurolinguística. Foi programado desde cedo a ter que obedecer, a fazer exatamente o que o pai e a mãe estão dizendo, ou disseram. Tem que fazer faculdade, porque se não fizer faculdade, não vai conseguir um bom emprego. Aí a pessoa não consegue um bom emprego porque não fez faculdade a vida inteira, porque foi programada que ela só conseguiria um bom emprego se ela fizesse faculdade. Programação. Ela foi ensinada isso. Foi isso que foi dito para ela. Mas aí ela pegou e resolveu ir contra. Beleza. Aí ela disse, eu vou arrumar um bom emprego, sim, mesmo sem fazer faculdade. Beleza, ela foi contra a programação dela. Ela tem uma sensação de que tá tudo dando errado. Ela não consegue ficar por muito tempo, ela vai encontrar o bom emprego. Ela vai encontrar o bom emprego. E ela vai ganhar um bom dinheiro mesmo sem ter faculdade. Mas vai durar uns 3 meses porque ela vai se sabotar para sair de lá. Mas por quê? Porque ela tem que honrar o que o pai dela disse. Ela tem que honrar o que a mãe dela disse, que sem faculdade ela não pode ter um bom emprego. E aí o que a pessoa faz? Se auto-sabota. Então também tem um procedimento de quebra de crenças com pai e mãe, no qual você tira a necessidade do teu organismo de obedecer pai e mãe. Sim, tira. Por quê? Eu não preciso agradar meu pai, eu não preciso agradar minha mãe, eu preciso agradar a mim mesmo. Eu preciso ser feliz comigo. É que nem pai que dá contra final de relacionamento de filho. Não é tu que não é ele que está deitando com teu marido. Não é ele que está deitando com a tua esposa. Família não tem que se meter no relacionamento do casal, nem na hora de juntar e nem na hora de separar. Vocês já viram alguma mãe dizer para a filha se separar? Só em casos de extrema violência. Você já viu algum pai dizer para a filha que ela se separe se ela não estiver bem? É muito raro que faz isso. É muito raro. É muito raro. Porque a vida deles era outra. E eles tentaram nos programar para seguir a vida deles. E eles conseguiram. Eles só não conseguiram quando a gente se dá conta disso e começa a fazer uma terapia. E começa a querer quebrar esses padrões. E começa a querer reprogramar a mente. Começa a querer sair da culpa. A sair do medo. A sair da angústia. A sair da raiva. A sair da tristeza. E para sair de tudo isso... E eu vou te dizer ainda, quando a gente sai, as pessoas ainda ficam bravas com a gente, tá? As pessoas ficam bravas com a gente. E olha, eu vou dizer para vocês, é um processo que a gente vai reprogramando ao longo de meses. O PEC que eu vou lançar agora, o programa com as reprogramações, com todas as 15 reprogramações neurolinguísticas,
Serão 15 de lançamento e depois em seguida serão adicionadas mais algumas, tá? Mas assim, ó, já é para ser feito uma por semana. Então, ao longo de praticamente um ano. Por quê? Porque vão ter as próximas. É que você vai conseguindo se libertar disso. Porque eu vou dizer para vocês, às vezes na primeira vez não dá. Tem casos que às vezes na primeira vez não rola. Como assim não rola? Já teve caso que eu tive que fazer por 2 ou 3 vezes o divórcio energético. Por quê? Porque a pessoa sai dali e segue contactando. A crença dela está em que ela precisava manter aquela pessoa ali. Então, antes de fazer o divórcio com ela, eu precisei quebrar as crenças dela sobre o casamento. Que casamento é um só pra vida. Isso aí ferra com a cabeça da mulherada, que eu vou dizer assim, ó. Olha, forte, tá? Forte. Forte. E depois todas as frasezinhas que foram programadas, né, pessoal? Todas. Vamos ver. Dinheiro não dá em árvore. Alegria de pobre dura pouco. Como é que é mais? Vamos lá. Percebe? Tudo isso foi programado. E como é que a gente reprograma? Eu vou pela hipnose, pelo Theta, pelos métodos de reprogramação. Como? PNL e hipnose. Junto com isso eu coloco a energia do reiki em cima, que aí não tem choro. É muito bom. É muito bom. O que mais dá para fazer? Reprogramação de amor próprio? Tem. Só que também o amor próprio ele depende de exercícios. Reprogramação para autoestima? Tem. Só que também precisa de trabalho específico. Reprogramação para profissão? Tem. Mas todas elas levam um tempo terapêutico, né? A gente vai reprogramando e vai mudando. Se vocês fizerem darem uma olhadinha durante os vídeos que eu tenho aí sobre isso, vocês vão ver que até a minha forma de mudar, a minha forma de falar, ela vai mudando com o tempo. Primeiro eu comecei de um jeito, depois eu comecei do outro, depois eu fui mudando aqui, depois eu fui mudando ali. Quantos de vocês hoje diriam para mim que conseguem mudar a maneira como vocês fazem o trabalho de vocês de uma forma rápida? Ou que vocês conseguiriam mudar a forma como vocês fazem o trabalho de vocês do jeito que vocês quiserem? Vocês conseguem mudar hoje? Por que não? Voltamos à pergunta do início da live. Por que não? Por que não? O primeiro passo para uma mudança de vida é você utilizar essa frase como pergunta para tudo o que vierem para você. Lembra? Por que não? Eu não consigo. Por que não? Por que tu não consegue? Tudo que tu me disser é ou desculpa ou é preconceito. É preconceito ou é crença limitante. Tudo. Não importa o que tu me diga. Por que não? Eu não consigo mais fazer isso. Por que não? Se você me disser eu não quero, eu aceito totalmente. Eu acho maravilhoso quem diz eu não quero. Porque eu não quero. Beleza. Show. Então tu não precisa comprar casa própria, tu precisa arrumar os 50 mil. E por que tu não tem os 50 mil? Agora sim. Agora tu responde. Aos 150.
Então, teu problema não é o... Teu problema não é o então. Teu problema não é a casa. Por que não? Por que não está trabalhando? Não tem um fogão em casa? Dá para fazer pão e vender para os vizinhos. Por que não? Se tiver um congelador, dá para fazer sacolé e vender para gurizada da rua. Tá entendendo? Por que não? É o porquê que não. Quando eu falo para as crianças, eu fico indignado. Demora, mas se não começar, demora mais. De algum lugar tem que começar. Bom 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 bom. Mas tem aquela coisa também, né? Não é milagre. Não é milagre. Não adianta deitar com o áudio no ouvido e ficar pensando não vai funcionar, que besteira, que bobagem, e depois achar que não funcionou. Já tive pessoas aqui que chegaram aqui, fecharam os olhos e eu vi o pensamento, né? Elas ficaram, como é que é? Ai, sério que é isso? Ai, que besteira, não vai ter nada, não vai mudar nada, não vai mudar nada. Aí nem escutam o áudio, não se concentram minimamente no que estão ouvindo, não entendem a proposta e ainda saem falando mal do trabalho. Só que quem já participou aqui, quem participa do grupo, quem tem como limpar isso, tá? Tem que entrar dentro da mente, Tatiane. Tem que entrar dentro da mente, tem que fazer os procedimentos, como eu disse. Nos áudios de reprogramação tem uma música hipnótica, tem uma história hipnótica, tem afirmações da PNL, tem emoções transportadas, trazidas, afloradas e trabalhadas para a gente conseguir fazer. Eu sei que tem muita gente que fala aí, pelo menos assim, ó, ressignifica o teu pai. Porra, o que quer dizer ressignificar o pai? Você sabe o que quer dizer ressignifica o pai? Por quê? Porque teu pai te trouxe ensinamentos que não condizem com a realidade no qual tu vive hoje. Então você precisa pegar os ensinamentos do teu pai e aplicar eles de uma nova forma. Mas para isso você precisa ter um entendimento de onde de que ensinamentos foram esses. E de onde esses ensinamentos estão sendo prejudiciais na tua vida. Entende? Então, o corte de laços com pai e mãe é de extrema importância logo no início da terapia. Logo no início da terapia tem que cortar pai e mãe da vida assim, ó, na lata. Por quê? Porque eles doutrinaram os filhos. Fomos doutrinados a sermos coisas que não é o que a gente quer. Eu passei por 2 dias agora que eu fiz uma pra mim aqui. Nossa, eu fiquei 2 dias com o estômago embrulhado, enjoado, vomitando por cima e por baixo, sabe? A Cíntia já fez, a Cíntia passou pelos mesmos processos. Não, e cada uma deixa uma sensação diferente, né? Quando a gente desconecta pai e mãe, a gente entra numa calmaria absurda. A gente fica uns 3 dias meio zen, assim, sabe? Deixando que o mundo pegue fogo ao redor. E não dá bola pra nada. Na quebra das correntes, que é a quebra das crenças limitantes, dá uma diarreia, uma dor de barriga no outro dia, assim, ó, enorme. Como? Sério? Sério? Uhum. Por quê? É descarrego, né? É limpeza. Às vezes dá febre também.
Outra que dá problema também, a da transmutação também, mas essa é só para quem tem problemas graves físicos. Aí a gente faz também dá problemas de estômago. Tudo que tem a ver com cura de vergonha, timidez, angústia, mágoa até que não, mas tem a ver com crenças limitantes e comportamentos comportamentos nocivos. Por exemplo, vergonha, autorresponsabilidade excessiva, autocobrança excessiva, tudo que tem a ver com esse tipo de chip, de implante, ele dá problema de intestino. Quando a gente faz a reprogramação depois dele, assim, ó, certamente você vai ter problemas de evacuação. Outra, a do chakra básico também, é uma que às vezes dá alguma coisinha no intestino, mas geralmente dá uma explosão de raiva. Dá uma explosão de raiva, o da chama vermelha, né? A reprogramação da chama vermelha da força, ela dá algumas explosões de raiva durante a primeira semana. Ela faz ferver o sangue. É muito forte. Tatiane, você pode marcar uma consulta comigo, Tatiane, aí fica mais tranquilo da gente ver, tá? Meus contatos ficam ali no link. Ou vocês podem entrar em contato comigo pelos directs que eu respondo todo mundo. Beleza? Os áudios de reprogramação são fortes. Nossa. Dependendo do que é cada um, né? Consegue, entra em contato. Entre em contato, os valores são bem baixos. Beleza, pessoal? Então eu vou me embora agora, porque eu tenho bastante trabalho hoje. E nós vamos nos falando, tá? Sigam para mais conteúdos como esse e vão lá no meu canal lá do YouTube, lá também, que tem todas as lives gravadas e lá você consegue ver sobre tudo que a gente fala aqui. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e hasta luego. Bom domingo.